Um manual do alquimista moderno. Aprenda a criar a sua realidade usando o poder da mente. Por Maia Andrade. Parte 3. As leis universais e o funcionamento da realidade. Agora, iniciado, chegou o momento mais importante para o seu aprendizado. Compreender finalmente como tudo funciona. Nessa parte, vou apresentar para você as leis que governam o universo, transmitidas oralmente por Hermes Trismegistus há cerca de 5.000 anos e sintetizadas pelos 13 iniciados no início do século XX no Kybalion. O meu papel nesse momento é esmiuçar ainda mais as verdades contidas nas 7 leis herméticas, para que você perceba como elas estão presentes em cada detalhe de nossas vidas. Não há acaso. Tudo responde a essas leis. Mas em termos práticos, por que é tão importante aprender essa lição? É porque uma vez que você adquira todo esse conhecimento, poderá exigir do universo que cumpra o seu desejo, já que está obedecendo às leis. É igual ao nosso sistema judiciário. Você chega diante do juiz com a Constituição e fala: "Este aqui é meu direito, está escrito." Ele apenas responderá: "É mesmo." É por isso que eu gosto de ensinar o Kybalion na prática. Se você compreender os 7 princípios herméticos, saberá como utilizá-los a seu favor para transmutar a sua realidade. Mas afinal, quem criou essas leis? O todo, é claro. E sabiamente fez com que as 7 fossem interligadas. Uma é diferente da outra, mas são tão conectadas e dependentes que chegam a se parecer. Não tem como entender uma sem conhecer as outras. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade com a lei da atração. Querem enxergá-la apenas como parte integrante da 6ª lei hermética, de causa e efeito, sem levar em conta as outras leis. Isso deixa falho o entendimento. E sabe quem tira bastante proveito dessas verdades universais? O alquimista. Brilhantemente, ele usa as leis a seu favor para criar a sua realidade. E só pode fazer isso quem conhece bem como tudo funciona, não é mesmo? Então, se você entender como trabalha sua mente e como respeitar as leis do universo, vai se beneficiar bastante. É incrível. Quando você se torna o dominador dessas leis, começa a identificá-las nas situações à sua volta. Por isso é dito no Kybalion que ao longo dos séculos, os mestres hermetistas viam o circo pegar fogo na nação, mas apenas ficavam olhando para tudo aquilo com um leve sorriso de misericórdia no rosto, como se dissessem: se eles soubessem. O conhecimento das leis muda os estados indesejados para o desejado. É a pedra filosofal. Pena que poucos saibam disso. Você, porém, já está pronto para receber tanta sabedoria. E nessa parte vai ser apresentado a lei do mentalismo, a lei do gênero. E nesta parte vai ser apresentado da lei do mentalismo à lei do gênero. Ao final, encerraremos com chave de ouro. Vou ensinar a técnica da transmutação mental, que é a forma prática de você lidar com as leis herméticas em sua vida. Aqui, portanto, vou passar para você a essência do Kybalion. Compreendendo esses princípios e sabendo como utilizá-los, conseguirá transmutar a sua realidade. Vamos às leis? Lei do mentalismo. A lei do mentalismo é representada por um cérebro com planetas orbitando em volta dele. Isso simboliza o poder da mente infinita do todo de criar incontáveis universos e realidades paralelas. Este cérebro se refere ao poder de criar a nossa realidade por meio da nossa mente. É com a nossa mente que criamos o universo particular que chamamos de vida. Entre as 7 leis herméticas, eu considero essa primeira a mais profunda e complexa de ser compreendida. E ela também dá sentido a todas as outras leis. Se você não entender essa, não tem como entender as outras. Compreender a lei do mentalismo já é o suficiente para mudar toda a sua perspectiva de vida e todo o seu conceito sobre o que acredita que seja a realidade. É a lei que governa o universo.
Por isso é a primeira. O axioma do princípio do mentalismo é: o todo é mente, o universo é mental. Mas quem é o todo? Não é um ser físico, mas sim uma substância amorfa, entre parênteses, sem forma. Uma consciência, uma energia. É a verdade substancial de tudo o que há, de tudo o que existe. É a fonte criadora, a consciência que criou planetas, universos, tudo. Tudo o que há existe e funciona dentro dessa consciência. A mente do todo permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Não há lugar onde a mente do todo não chegue. Não existe treva densa o suficiente para cobrir a visão do todo, e nem luz forte o suficiente para cegá-lo. Porque o todo é a luz, é a consciência de tudo o que há. Então, tudo acontece dentro da mente do todo. É como quando você sonha e vê o cenário, pessoas, fatos. Tudo está ocorrendo em sua mente. E assim é a realidade. Nós existimos dentro da mente do todo. Da mesma forma como as imagens mentais estão vivas dos nossos sonhos, assim é como o todo. É como se o todo meditasse, visualizasse e sonhasse com tudo o que há. O planeta Terra é um pontinho desse sonho. O nosso universo é mais um pontinho. Dentro da mente do todo existem galáxias, vários universos e infinitas possibilidades em realidades paralelas, coexistindo harmonicamente em todos esses planos diferentes da realidade. Mas, seja onde for, as leis daqui governam igualmente todos os lugares. O todo também pode ser comparado a um desses roteiristas e diretores de Hollywood, que criam filmes fantásticos. Quanta criatividade na mente de um homem! Se pessoas conseguem fazer filmes que emocionam, que mostram infinitas possibilidades na tela de cinema, imagina o quanto mais pode fazer a mente infinita e ilimitada do todo. Você acha que se o Steven Spielberg criou o Parque dos Dinossauros e tantos outros filmes incríveis, se a Marvel cria infinitas possibilidades com os seus super-heróis, será que o todo não vai ter a criatividade, o poder de fazer isso em seu pensamento? Existem realidades paralelas na mente do todo que você não pode nem conceber, porque a nossa mente é limitada e pequena em comparação à mente do todo, que é vasta e infinita. E quanto ao universo mencionado no axioma, o que seria? O universo existe dentro da mente do todo. É apenas mais um grão de areia entre todas as realidades que consegue criar. Tudo o que já foi descoberto sobre o universo, como os planetas do sistema solar, é só um pontinho na mente do todo. Sei que na física quântica, nos estudos da lei da atração, costumamos dizer: o universo vai te dar, como se o universo fosse o todo. Mas é só um modo de falar, porque o universo não é o todo, e sim uma expressão do todo. E tudo o que há nele é uma expressão física do não físico. Somos todos um. Compreender tudo isso nos leva a outro conceito, o que diz somos todos um. E por quê? Porque o todo é tudo o que é, e tudo acontece na mente dele. A própria física quântica já descobriu o que chama de emaranhamento quântico, conceito que mostra que estamos todos ligados, entrelaçados. Pense num cérebro. Se você for estudá-lo, vai ver que dentro dele existem várias conexões ligando tudo. Assim é a mente do todo. Tudo está conectado. Então, se você existe, é porque está conectado ao todo. E eu também estou conectada ao todo e a você, mesmo que estejamos em continentes diferentes e nem sequer nos conheçamos. Mas o todo sabe quem nós somos porque interpreta todos os papéis. Eu gosto de dizer que são muitos os personagens,
mas somente um ator interpretando todos eles. E esse ator é o todo, é o que chamamos de Deus. Portanto, estamos todos conectados na mente do todo. E isso se refere não apenas às pessoas, mas também aos objetos. A esse livro que você segura agora, aos óculos que talvez esteja usando. Somos todos um porque o todo é tudo o que há. O todo é você vivendo uma experiência temporariamente humana. É você lendo esse livro. Tudo se originou da mente do todo. Nele nascemos, nele vivemos, nele existimos e nele morremos. Mas será que diante de tudo isso que eu expliquei podemos dizer eu sou Deus? Sempre que eu falo essa frase, muitas pessoas não compreendem a sua profundidade. Isso porque não entendem que Deus é tudo o que há. Porém, existe um detalhe aí. Você não é o todo em si. O Kybalion explica muito bem isso, ao revelar que tudo no universo é o todo, mas em diferentes escalas de vibração. Uma planta é Deus, um cachorro é Deus, um ser humano é Deus, só que cada um vibrando em frequências diferentes. O todo vibra numa frequência inimaginável, acelerada, altíssima. Só que para criar a matéria, o todo precisa involuir. Ele diminui, se afunila, como se fosse o oceano inteiro se condensando para caber numa única gota. Ou seja, a matéria é o todo, só que em escala vibracional diminuída, muito menor. Nós, seres humanos, somos energia condensada em baixíssima frequência. E ao longo da nossa existência, vamos evoluindo. Quanto mais expandimos a consciência, mais subimos na escala vibracional e mais nos aproximamos da mente do todo. É por isso que nós não somos o todo em si, com toda a sua vibração e todo o seu potencial. Nós somos o todo por termos o potencial criador. E quanto mais expandimos nossa consciência e elevamos nossa vibração, mais coisas podemos fazer e mais podemos acessar os universos que existem dentro da mente do todo. Em O Livro de Mirdad, de Mikhail Naimi, outra obra iniciática que eu adoro, isso é muito bem explicado. Nós somos um microdeus involuído que vai expandindo a consciência até se tornar macrodeus novamente e voltar para a forma original. Essa é a trajetória de todo ser humano. Vir para cá, expandir a sua consciência e achar o caminho de volta para se unificar novamente com o todo. Então, quando eu falo eu sou Deus, estou querendo dizer eu sou o poder latente de Deus dentro de mim. Não podemos esquecer que, como diz o Kybalion, somos imagens mentais criadas pelo todo. Somos pessoas vivendo dentro do sonho do todo, dentro da mente do todo. É como se Deus estivesse meditando e em sua visualização estivesse criando tudo o que existe e o que nós somos. É por isso que a lei do mentalismo é muito profunda. Ela exige que você entenda. Tudo o que pensa que é material existe apenas como uma ilusão no sonho do todo. E parece real a nós porque estamos nos identificando somente com o mundo material. Mas tudo o que há, tudo o que existe, está na consciência do todo. Então olhe à sua volta e veja tudo como sendo um sonho na mente do todo, do cosmos, da consciência que permeia tudo, que dá origem a tudo. E por sua vez, olhe também para o que acontece em sua vida, porque tudo isso, igualmente, começou como imagens em sua mente. A natureza mental do universo. De acordo com o Kybalion, aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. Portanto, compreender que o universo não é material, mas sim mental, é a chave mestra que abre para o alquimista todas as portas. E esta chave mestra é a sua própria mente. O todo, a fonte criadora,
está criando tudo o que existe dentro de sua mente infinita. E nós também estamos criando o nosso universo particular por meio da nossa mente. Ela é o poder que nos conecta à realidade. Tudo o que existe no mundo em forma de matéria foi criado primeiro na mente. Então, se você deseja vivenciar ou possuir algo na matéria, deve primeiramente compreender que só poderá ter ou fazer qualquer coisa na vida se dominar a sua própria mente. É na mente que tudo se cria. Mais uma vez, o Kybalion nos elucida. Se o universo é mental, a mente será o poder mais elevado que produz os seus fenômenos. Assim, a nossa mente é o poder mais elevado de criação da realidade. Você já parou para refletir sobre isso? É uma responsabilidade tão grande e tão libertadora saber que o cajado do mago está em nossas mãos, ou melhor, em nossas mentes? Então, comece a criar agora mesmo, usando seu poder mental. Lei da correspondência. Essa lei é ilustrada por uma árvore com as raízes expostas, simbolizando que aquilo que está no invisível cria o que está no visível. Mostra também que tudo o que é visto na matéria tem um correspondente no mundo invisível. Essa segunda grande lei hermética traz um dos axiomas mais conhecidos dentro do hermetismo, que diz: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Mais ou menos a mesma afirmação foi feita por Jesus. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. O princípio da correspondência, portanto, baseia-se no fato de que existem 3 grandes planos da realidade. O primeiro é o plano espiritual ou plano superior. É o mais elevado de todos. É onde tudo passa a existir primeiro, em forma de energia, embora esteja invisível sob a perspectiva dos nossos olhos físicos. Porém, podemos sentir a existência do que há no plano superior. O segundo é o plano mental. É o plano intermediário entre os planos superior e inferior. É por meio desse plano que podemos acessar o plano superior e, assim, criar mentalmente a versão energética / espiritual de tudo aquilo que desejamos trazer para a matéria. O terceiro é o plano físico, entre parênteses, material, ou plano inferior. É o plano em que nossos corpos físicos se movem e existem. Ele é apenas o reflexo, o resultado da interação entre os planos mental e espiritual. Matéria não se cria de matéria, é resultado da interação entre a mente e o espírito. Eu gosto de olhar para tudo o que vejo agora no mundo material como sendo passado. Ou seja, tudo o que já está manifestado na matéria é passado, é reflexo daquilo que foi criado na mente há algum tempo. Por isso, se o que está acontecendo na sua realidade hoje não o agradar, apenas reconheça que é passado, é resultado do que criou em algum momento atrás na sua mente. E se quiser mudar a sua realidade material, apenas deve ir ao seu mundo mental criar. Hoje, agora, o que deseja ver realizado no futuro. Quer prever o que acontecerá em sua vida? É simples, preste atenção à qualidade da sua atividade mental de hoje. O seu futuro está em suas mãos, ou melhor, em sua mente. Abaixo de cada um desses grandes planos, ainda existem 7 subplanos, e abaixo desses 7, mais 7. Isso mostra que são infinitas as possibilidades da mente do todo. Então, a realidade não é só isso que nós vemos. Vai muito além. Para Platão, o plano superior é o mundo das ideias. Já o autor Neville Goddard o chama de mundo da imaginação. Para que você entenda melhor esses planos, é preciso saber que existe uma escala de vibração.
Quanto mais afastado do todo, da consciência da fonte criadora, menor a frequência vibracional. Sendo assim, no plano espiritual, que é onde está o todo, a vibração é muito mais elevada do que no plano da matéria onde vivemos. O plano superior, que é invisível para nós, é o plano da causa. Já o inferior, que é visível, é o plano do efeito. Ou seja, são os planos espirituais e mental que determinam o que acontece no plano físico. A vida na matéria é apenas o resultado, o resíduo do que acontece, do que é determinado nos planos superiores. O plano físico não cria nada. Ele é apenas o reflexo dos mundos mais elevados. O problema é que a maioria das pessoas não sabe que existe o plano superior e que é lá que o visível nasce. Acreditam unicamente na matéria, achando que não há nada além disso. E então elas fazem o quê? Tentam modificar sua realidade mudando o efeito, o que é na matéria, e não a causa, que está lá no mundo invisível, ou seja, na mente delas. Só que vale repetir, a realidade não é criada no mundo físico. Muita gente não vê mudanças positivas na vida, porque só quer atuar no plano material. Ficam falando, eu trabalho, trabalho, trabalho e não prospero. Ou ainda, eu vivo procurando um amor, mas não acho. Isso acontece porque não trabalham no plano da causa, que é o invisível. Mas como acessar o plano superior para modificar isso? Através do plano mental, vai ser por meio da sua mente que você irá criar a realidade que deseja. A sua imaginação é a ponte que vai fazer a ligação entre o mundo inferior e superior. Porém, muitas pessoas acham que isso é loucura, coisa de magia ou bruxaria. Afinal, o que se diz popularmente sobre a imaginação? Que coisa da nossa cabeça. Mas você precisa admitir isso. O mundo não físico é tão real quanto o físico. Escreva essa frase num papel e colhe no espelho do seu banheiro para você ler todos os dias. Só assim vai parar de fazer comentários do tipo: ah, que bobagem, é só imaginação. Ao agir dessa forma, você perde todo o seu poder de manifestador, de co-criador da realidade. É como se pegasse o pincel e a paleta de cores que lhe dariam o poder de pintar o quadro da vida que deseja e jogasse fora. Assim, você despreza a única coisa que cria a matéria, a sua imaginação. Tudo o que existe no plano material teve que passar obrigatoriamente pela imaginação de alguém. Se não é imaginado, não é realizado. Ou você imagina ou não realiza. As crianças sabem disso, só que quando vão crescendo ficam ouvindo: para com isso, para de ficar no mundo da imaginação. É por isso que as pessoas não conseguem manifestar o que desejam. Acham que aquilo que elas têm na mente não vale nada, é desprezível. Então, quando você compreende que está nesse plano físico, mas é capaz de acessar o plano mental pela sua imaginação, para de ir na onda daqueles que dizem que viver imaginando coisas não leva a nada. E quando entende que a mente cria, você passa a procurar ter pensamentos e ideias compatíveis à realidade que deseja criar. Mas não basta só isso. Fazer essa conexão com o plano das ideias já vai ser um pouco melhor do que ficar só na ação, como aqueles que acreditam apenas na matéria. Mas saiba que, se você confiar somente na sua capacidade mental, também corre o risco de não ter resultados bons. E como agir então? Você precisa entender que tem que ter inspiração. Tudo que parte da inspiração se transforma em ideia e depois em ação. Para você ser inspirado, deve acessar o plano espiritual. O plano mental já ficou fácil para você. Basta fechar os olhos, imaginar e pronto. Já acessou seu plano mental. Mas, para se conectar ao mundo espiritual, só tem uma coisa que precisa fazer: entrar em conexão com o seu eu superior.
É ele quem vai dar a inspiração para que você trace uma ação bem-sucedida no plano físico. E que tal você entender um pouco melhor o que é o eu superior? Em primeiro lugar, lembre-se de que tudo acontece dentro da consciência do todo. O eu superior, então, é uma fagulha, uma parte do todo dentro de cada alma. Ele é a nossa verdadeira identidade. Mas para se conectar ao corpo físico, para viver essa experiência temporariamente humana, projetou apenas uma pequena porção da sua consciência, que corresponde a aproximadamente 1%. Esse 1% seria o nosso eu inferior. Os 99% restantes ficam com o eu superior. Quando uma pessoa se identifica só com o corpo físico, ela tem apenas 1% de bateria para atuar nessa vida. E você sabe bem que um celular com 1% de bateria nem foto tira. O pior é que a maioria das pessoas vive assim, em desconexão com o eu maior, desprezando tudo o que vai além da matéria. Em poucas palavras, posso dizer aqui que, para se conectar com o seu eu superior, você precisa acalmar a sua mente e distanciá-la de tudo o que for do plano físico. A meditação, a contemplação, o controle das emoções e o domínio mental são maneiras de você chegar lá. Um pouco mais adiante, quando eu falar sobre a transmutação mental, você vai entender melhor como transmutar os seus estados vibracionais para acessar o seu eu superior. Em resumo, compreenda que agir antes de ser inspirado com ideias é um esforço jogado pelo ralo. Você precisa primeiro ter a inspiração, e ela só vem de um lugar, do plano espiritual, do seu eu superior. É assim que funciona. E quando você se conecta ao seu eu superior, alinha os 3 planos que formam a sua realidade: o espiritual, o mental e o físico. É por isso que o nome de Hermes Trismegistus, o pai do hermetismo, significa 3 vezes grande, porque ele dominou a sabedoria dos 3 planos. Então, como você pode usar o conhecimento desta segunda lei hermética no seu dia a dia? Lembrando-se de que não pode acreditar somente no poder da ação. Se você só agir, vai trabalhar como um condenado e o resultado não vai vir. Isso porque o plano físico sozinho não dá em nada, é apenas o reflexo do que inicia no plano superior. É o mesmo que você tentar mudar o que está vendo no espelho, simplesmente trocando de espelho. A imagem vai continuar lá. Mude a imagem e você passará a ver algo diferente no espelho. Saber disso me tornou uma co-criadora mais deliberada, mais consciente. Esse entendimento sobre os 2 mundos facilita bastante o nosso processo de criação da realidade, porque compreendemos que tudo começa na ideia. O dinheiro, a saúde, o amor, os bons resultados. Então, você muda primeiro o que está em cima. Transforma a sua mente e se alinha aos seres superiores do plano espiritual que tem influência no plano físico, para então depois ter o reflexo disso na nossa vida, aqui embaixo. Claro que existem outros aspectos que envolvem o processo de manifestação da nossa realidade física, porém esta segunda lei já elucida muito as coisas. E para deixá-la ainda mais clara, vou dar um exemplo bem extremo. Pesquisadores da Universidade de Harvard fizeram um experimento num mosteiro do Tibete. Eles levaram alguns monges sem camisa para uma sala gelada, colocando sobre o corpo deles uma toalha molhada. Nessa situação, qualquer pessoa normal estaria tremendo de frio. Porém, os monges entraram num profundo estado meditativo, durante o qual em suas mentes ficaram imaginando que estavam numa praia sob um sol forte. Resultado: começou a sair fumaça das costas deles e as toalhas secaram. Quando os monges acessaram o plano superior, o corpo físico deles teve que se curvar e começar a sentir calor. Afinal, é o mundo espiritual e o mundo mental que criam. Não tem alternativa. Então, se o seu mundo físico ainda não está como você deseja, é porque ainda não o fez se curvar diante do seu reino superior.
Provavelmente ainda está preso ao mundo físico como se fosse sua realidade, desprezando a única causa que pode mudar os seus efeitos. Pense nisso.